Amém, irmãos? Vamos estar abrindo no Salmo 80. Enquanto os irmãos abrem, eu espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Salmo 80, diz assim a palavra do Senhor. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu, que guias a José como um rebanho. Tu, que te assentas sobre entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze-nos resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. O Senhor, Deus dos exércitos, ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com o pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze-nos resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste, então, os seus valados, de modo que todos os que passam por ela e a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê a visita esta vide. E vê e visita essa vide, e a videira que a tua destra plantou, e o ramo que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Até aqui. Uma coisa que chama a atenção nesse Salmo é o versículo 4, muito sério. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? O que acontece? O Novo Testamento nos dá toda uma teologia. Veja, a Bíblia nos mostra que Deus ouve a oração de todos, porque Ele é onisciente. Mas a Bíblia nos mostra que Ele não atende a oração de todos. E aqui nesse salmo, o salmista está implorando: Senhor, até quando te indignarás contra as nossas orações? Que coisas que podem fazer Deus se indignar contra nós? Várias. Mas, por exemplo, a falta de santidade, a falta de seriedade da obra, a falta de compromisso com a igreja, a falta de compromisso com Cristo. Estabelecer prioridades corretas. O que acontece? Você vai orar, e Deus vai fechar o céu. Nós tivemos passando uma época numa estrutura de igreja em que eles falavam: Senhor, quebra o teto de bronze. E mais ou menos eles queriam dizer que o mundo espiritual maligno tinha colocado um teto de bronze sobre a igreja. Lembra disso? Isso não é bíblico. O mundo espiritual não tem poder para isso. Porém, a Bíblia nos diz numa passagem que Deus vem e coloca o céu de bronze sobre a igreja. Bronze, normalmente, em vários textos da Bíblia, é juízo. O que é Deus colocar um teto de bronze? Tem a ver com isso aqui. Senhor, até quando te indignarás contra as nossas orações? Então, assim, é muito sério o serviço cristão. Eu tenho que servir ao Senhor com temor, com sabedoria. Porque muitas vezes eu vou orar,
E minha oração vai ser ouvida, porém não vai ser atendida. Por quê? Porque conforme Isaías mostra lá no seu livro, qual é o jejum que eu quero? E ele fala que cortes os laços da impiedade. Lembra nosso estudo sobre jejum? Então assim, nós não podemos viver a nossa vida cristã de maneira indevida. O que eu tenho notado como pastor dessa igreja? Eu vejo dentro da nossa igreja pessoas sofrendo por causa da falta de seriedade e compromisso com Deus. E eu vejo no mundo cristão, à minha volta, aqueles que eu tenho contato, pessoas sofrendo, porque não estão servindo a Deus de maneira bíblica. Certa vez, conversando com minha irmã, nós falamos, olha, você precisa falar para sua filha buscar a Deus. Aí a irmã chegou e falou, mas ela já busca a Deus. Aí fomos obrigados a manifestar. Não, mas ela está buscando a Deus de uma maneira que ela criou, não bíblica. Buscar a Deus é buscar a Deus de maneira bíblica. Então, se você não está buscando a Deus de maneira bíblica, você é um enganado. E nada vai acontecer na sua vida. Pode orar, pode jejuar. Faz o seguinte, pega todas as suas propriedades e dá de dízimo para a igreja. Não vai acontecer nada. Ao contrário, você só vai ficar mais pobre. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, além delas criarem um ídolo no seu coração chamado Deus, que não é o Deus da Bíblia, muitos que são nascidos de novo criam uma maneira de servir ao Deus da Bíblia, que não é bíblica. Deus não aceita. Deus não aceita adoração de maneira que não é bíblica. Então é muito importante você parar para pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Isso que eu estou fazendo é correto? Isso que eu estou fazendo atende o que Deus exige de mim? Ah, pastor, mas a vida cristã é pela graça. Sim, mas essa graça exige compromisso. Essa graça exige posicionamentos. Essa graça exige respostas. Amém? Amém. Vocês estão conseguindo ler a Bíblia? Tá boa a iluminação, qualquer coisa acende a luz, tá? Vamos então ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, até aqui, vamos orar que depois eu vou desenvolver o texto. Senhor, obrigado por tua palavra, eu oro em nome de Jesus te agradecendo, colocando a nossa vida, colocando, Senhor, a nossa pequenez diante de ti. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos edificando nessa manhã e que o Senhor venha me capacitando a transmitir a tua palavra com graça, de maneira bíblica. Vem com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O que acontece? Jesus se apresentou em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, a chamada entrada triunfal. Se apresentou no templo, purificou o templo. E aqui o que acontece na verdade, esse trecho do Evangelho, nós estamos indo para o trecho final. Jesus, ele se apresenta como Messias. É a primeira vez que de maneira pública e popular ele aceita ser adorado como Messias, porque o povo clamava na sua entrada, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, reconhecendo Jesus como Cristo. E dentro do templo começam uma série de diálogos, onde os fariseus, principalmente, procuravam um motivo para prender Jesus. E dentro desses diálogos, Jesus vem nos trazendo doutrinas e ensinamentos extremamente importantes. E nessa parábola ele começa no versículo 1. Então Jesus, respondendo, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho,
e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Quem é este rei? Esse rei, no caso aqui, é Deus. Então é muito importante você entender as figuras da parábola. Esse rei aqui é Deus, não é Jesus. Jesus aqui faz o papel do filho. O que são as bodas do Cordeiro? É aquele evento que vai acontecer lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, onde nós nos uniremos como esposa do Cordeiro, nos uniremos a ele numa grande celebração. Essa festa é a grande celebração. Quem são os servos? Os servos são os profetas da história de Israel, enviados ao povo de Israel para anunciar a salvação de Deus. Os primeiros convidados são o povo de Israel. E o que acontece? Quando eles são convidados, eles rejeitam a festa. O interessante é que nós temos aqui, no versículo 3, uma sequência de servos que não foram ouvidos, que são os profetas da história, e depois outra sequência de servos. Lembra da passagem que Jerusalém fala, que Jesus fala e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, e vós não quiseste, como a galinha abarca em suas asas. Essa é uma passagem interessante. Porque veja, se de um lado nós sabemos que tudo que Deus quer fazer, Ele o faz efetivamente, nós vemos que as pessoas entregues aos seus próprios desejos, elas resistem a Deus. Essa Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, não tem nada a ver, não tem nada de diferente com Maurício, Maurício antes da conversão, com João, João antes da conversão, com Júlio, Júlio antes da conversão. Por quê? Porque a condição natural do homem, privado da graça de Deus, é uma condição de rebeldia. Rebeldia tal que chega a matar os profetas. Olha o que diz o versículo 6. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Olha que interessante. O que é isso aqui? São os profetas que foram mortos. Por exemplo, a tradição judaica fala que o rei Manassés cerrou Isaías ao meio. A tradição nos mostra que, por exemplo, Jeremias foi jogado numa cisterna. Só não morreu naquela cisterna porque teve um eunuco que interviu junto ao rei e foi lá retirar. Os profetas, em geral, nunca foram bem recebidos. O profeta Aías, o profeta Micaías, nunca foram bem recebidos. E muitos homens de Deus pagaram com a vida, porque não existiram apenas os profetas citados pela Bíblia. Vários profetas não são citados pelo nome e tiveram um ministério muito perseguido. É só ver o caso do último grande profeta e o primeiro grande profeta do Novo Testamento, João Batista. Foi decapitado por Herodes. Na maior, entendeu? Um homem que era temido pelo povo como profeta de Deus. O maior no reino dos céus até aquele momento. Aí o texto continua. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. O que está falando aqui?
Aqui está falando, veja, dos juízos de Deus sobre o povo. O que nós podemos dar como exemplo? Por exemplo, 722 a.C., a queda de Samaria. Os assírios vêm, tomam Samaria, que era a capital do reino do norte, do reino de Israel, e levam o povo para o exílio, de uma maneira terrível. Aproximadamente 140 anos depois, os babilônios vêm, destroem o templo, queimam Jerusalém e levam o povo exilado. Da mesma maneira, após a vinda de Jesus, os romanos vêm e no ano 70 cercam Jerusalém. 1,5 milhão de judeus são mortos naquele cerco. Para vocês terem uma ideia, os relatos do historiador Flávio Joséfo dizem que dentro de Jerusalém se praticou canibalismo para se manter vivo. Tamanho o aperto do cerco. Quem é que decretou esse cerco? Deus. Quem profetizou esse cerco? Jesus. Jesus falou: não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. E em 70 depois de Cristo veio um terrível juízo. Por quê? Porque Deus é aquele que também é vingador. Nós não podemos distorcer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem um doce equilíbrio, é o Deus de amor, é o Deus que salva, é o Deus que dá graça, é o Deus que opera milagre, é o libertador de Israel, é o nosso Salvador. Mas ele é o Deus que realiza juízo, que mandou o dilúvio. E se a conta de alguns teólogos estiver certa, no dilúvio morreram 4 bilhões de pessoas. É o Deus que vai realizar as pragas do Apocalipse. Onde em uma delas, se fosse hoje, 3,5 bilhões de pessoas morreriam. Então, Deus tem esse equilíbrio. Eu não posso adorar a Deus apenas através do amor, e não posso adorar a Deus apenas através do juízo. Eu tenho que ter uma noção equilibrada. Eu tenho que estar ciente da grandeza e do amor de Deus e tenho que estar ciente da justiça e do juízo de Deus. Como diz o pastor Luiz Saião, a nossa visão de Deus, o que é? Ele dá uma ilustração interessante. Nós imaginamos um vovozinho, cabelinho branco, bonitinho, e que você vai, faz coceguinha na barriga, ai vovô, e tá tudo bem. Foi brincadeira, vovô. Achei essa ilustração ótima. Com Deus não tem isso, não tem foi mal, foi brincadeira. Quando Deus se levanta do seu trono para agir, ele age muitas vezes de uma maneira pesada. É o que o texto que Jesus está nos ensinando aqui. O rei se encolerizou e destruiu tudo. Por quê? A narrativa vai nos explicar. Versículo 8. Então diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Olha que interessante. Aqueles primeiros convidados, você é o rei, quem você vai convidar? Os importantes, os políticos, os ricos. Só que esses não quiseram vir, foram rejeitados. O que Deus faz? Ele começa a chamar todo tipo de pessoa. O que é isso? É o evangelho sendo pregado aos pobres, aos miseráveis, a pessoas de todo povo, língua, raça e nação. E aí o que acontece? Na pregação desse evangelho, tanto pessoas de boa reputação, que são os chamados bons, como pessoas de má reputação,
são salvos, são recolhidos e vêm para a festa. A festa o que é? A festa da eternidade, as bodas do Cordeiro, os salvos se encontrando com Jesus. E aí olha o que acontece, a festa nupcial fica cheia. E no versículo 11 a narrativa continua. E o rei, entrando para ver ali os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Aqui tem uma coisa importante. O que acontece? Rico tem roupa de festa? Sim, bastante. Aí eu pergunto, pobre daquela época que mal tinha o que comer, escravos da época do Império Romano que foram salvos pelo Evangelho, nessa ilustração de Jesus, poderiam ter uma roupa de festa? Não. Só que a Bíblia fala que apenas um homem não tinha roupa de festa. Todos os outros tinham. Que roupa é essa que está aqui? É a salvação dada por Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós nos revestimos de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados da mesma maneira que eram antes da salvação. Quando Deus olha para nós, Ele olha o sangue de Jesus nos cobrindo de todos os nossos pecados e nos purificando e nos justificando. Porque a nossa salvação, quem deu foi Deus. Da mesma forma que esses convidados, que era todo tipo de pessoas, humildes, das encruzilhadas, que não tinham vestes, receberam vestes para entrar na festa. Da mesma maneira que você, para servir a Deus, você precisa receber vestes de salvação, dadas por Deus. Quem nos deu a salvação foi Deus. Só que havia um homem ali no meio que não era salvo. Isso aqui aponta para aquelas pessoas que são falsos cristãos. Isso aponta para pessoas que às vezes elas são meramente religiosas. Não nasceram de novo. Se não nasceu de novo, não tem salvação. É que nem quando me perguntam, pastor, alguém pode ser salvo na igreja católica? Qual é a minha resposta? Se nasceu de novo, sim. Eu não tenho outra resposta. Ah, mas como ele vai nascer de novo? Ó, irmão, só tem um jeito de nascer de novo, é pelo poder do Espírito Santo. Mas você fica sem resposta. Ah, mas e como isso vai acontecer? Olha, irmão, para nascer de novo tem que ter a pregação do Evangelho, vai ter que ouvir o Evangelho. Mas você não sabe quem vai nascer de novo. Em qualquer lugar. Você não sabe qual é o instrumento que Deus vai usar para dar o novo nascimento. Mas você sabe que para entrar nas bodas, para entrar na festa, precisa nascer de novo. Mas que, infelizmente, no meio, tem pessoas que têm uma fé temporária. E essa fé temporária não sustenta a pessoa. E algumas dessas pessoas, elas saem da igreja praticando a apostasia. E essa apostasia, se for apostasia, não tem volta. É uma coisa interessante isso aí. Entende? Então, por isso que você vê muitos na igreja se afastando e indo embora. Provavelmente, nunca nasceu de novo. Porque quem nasce de novo e se afasta, são 3 caminhos. Ou Deus recolhe, segundo 1 Coríntios 11, ou a chibata come no lombo, e a pessoa volta, ou nada vai acontecer, porque a pessoa nunca foi salva, nunca nasceu de novo. Vai estar tudo bem, entendeu? Então é essa questão que está envolvida aqui, essa pessoa não nasceu de novo. E o texto continua, versículo 12, o rei falando, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes,
Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aonde que ficam as trevas exteriores? Veja, existem irmãos que querem dizer que existe um lugar paralelo chamado trevas exteriores. Nós entendemos que é uma ideia errada. Pelo plano geral da Bíblia, nós entendemos que trevas exteriores, onde existe choro e ranger de dentes, é o inferno. É ali que a pessoa é lançada. Eu não tenho uma base consistente para querer gerar um terceiro lugar. Isso chega até a parecer com doutrina do purgatório. Entendeu? Que é uma doutrina antibíblica. Entendeu? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Hebreus 9, 27. Morreu, ali é executado o juízo. Ou vai para o paraíso, que é o seio do Abraão, ou vai para o inferno já em tormentos, aguardando a ressurreição universal. É isso que a Bíblia fala. Então essa pessoa que não havia nascido de novo, foi lançada no inferno. E quem mandou lançar? O diabo, pastor. Não, o rei, Deus. O diabo, isso é uma outra teologia errada. O diabo não tem poder de lançar ninguém no inferno. Ele não tem essa autoridade, ele não pode fazer isso. A pessoa vai para o inferno porque ela é pecadora. A pessoa vai para o inferno porque ela rejeitou a Cristo. A pessoa vai para o inferno porque ela não se arrepende dos seus pecados. E não crê no Filho do Deus Altíssimo. Por isso que todas as vezes que o Evangelho é pregado, existe um chamado verdadeiro. Olha, você é pecador. Você é inimigo de Deus. Deus está irado contra você. Sobre você recai um juízo terrível. E impossível de ser pago pelas suas obras. Então eu quero dizer para você, se arrependa dos seus pecados. Crê em Jesus Cristo de todo o seu coração. E receba o presente da salvação, a vida eterna. Todas as vezes que o Evangelho é pregado. Porque isso é pregar o Evangelho. Não é falar Jesus te ama. Não é falar dar uma chance para Jesus. As pessoas precisam saber que Deus está irado contra ela. Irado num ponto tal que seu filho teve que ser morto no nosso lugar. Para pagar um preço impagável que nós não poderíamos pagar. Percebe a seriedade do nosso pecado? Percebe como tudo que você ouviu até hoje de evangelismo é um papo furado? Ultimamente, tenho conversado com as pessoas, tenho falado, fulano, te falar uma coisa, não tem segunda chance. O destino de quem não está em Cristo é inferno. Sem volta, porque Deus vai punir o pecado. Dá uma chance para Jesus. O cara está brincando comigo. Jesus deu uma chance para mim. Quando eu não estava nem aí para ele. Percebe? Nós temos que ter uma visão correta. E temos que entender que o evangelho pregado corretamente produz salvação, produz novo nascimento. Então as pessoas precisam ouvir que elas estão em rebeldia contra Deus, essa rebeldia traz juízo sobre elas, e o destino desses rebeldes é inferno eterno. Porém, a boa nova é que Deus muito nos amou, mandando seu Filho morrer no nosso lugar, e quando nós éramos rebeldes contra Ele, desobedientes, Ele veio e nos salvou. Isso é amor de Deus. Quando Ele vem e opera o milagre da salvação. Porque é poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, o Evangelho. É o que está envolvido aqui nessa parábola. Terrível destino. Gente, essa mensagem não é agradável. Quando Estevão, discursando diante do Sinédrio, no capítulo 7 de Atos, ele fala meia dúzia de verdade para os fariseus, e fala que eles mataram Jesus, e que eles sempre são rebeldes. Eles rilham os dentes.
e determina a morte de Estevão. Inclusive Paulo consentiu nessa morte e tomou conta das roupas daqueles que foram apedrejar Estevão. Por isso que Paulo fala que ele era o pior de todos. Percebe? Eu pergunto, quem é mais assassino? Aquele que consente e toma conta da roupa ou aquele que atira a pedra? São iguais. Entendeu? Por isso, quando eu prego, eu chego para as pessoas e falo, ó, meu amigo, te falar uma coisa, Paulo era assassino de cristão. Ele ia atrás das pessoas para trazer para Jerusalém para ser preso, blasfemar, e teve gente que morreu pela ação de Paulo. Só que a hora que ele viu que ele era pecador, que estava contra Cristo, ele mudou completamente. Ó, faz o mesmo. Porque as pessoas se acham muito boas e não precisam de Deus. Agora, num país cristianizado como o Brasil, o maior problema é que pessoas à nossa volta criaram um ídolo. E criaram um sistema de adoração a esse ídolo. E o nome desse ídolo que eles criaram é o Deus da Bíblia. Percebe o grande problema? Pode ver as pessoas, não, eu estou buscando a Deus. Não, você não está buscando a Deus, você está indo para o inferno. Ah, eu estou desviado da igreja, mas a sua igreja lá ensina que uma vez salvo, sempre salvo. Você não pode ouvir isso? Nós não ensinamos que uma vez salvo, sempre salvo? Aí eu olho para a cara da pessoa e falo, ó, meu amigo, mas não sei quem você está querendo enganar, não. Porque quem nasceu de novo vai para a igreja, quem nasceu de novo tem vida santa, quem nasceu de novo congrega. Quem nasceu de novo obedece a palavra e não se desvia da igreja. Nessa vida que você está aí, você está bem mais para o inferno do que para ser alguém nascido de novo. Para de se enganar. É nos dedos, pau! E eu pergunto, vai ser agradável ouvir isso? Alguém que conhece os caminhos do Senhor e vai ser confrontado dessa forma, ele vai ficar feliz? Não vai. Sabe o que vai acontecer? Vão matar os servos do rei. Sorte que hoje eles não vão enfiar 12 canos cerrados, puxar a punheteira aqui, bom. Mas se pudesse, alguns já vão chegar a pensar em fazer isso com você. Vão te odiar, porque veja, o mundo odeia o Evangelho. O mundo odeia o Evangelho. Temos que entender isso. Começa a pregar o Evangelho para ver a quantidade de problema que você vai ter. Quantidade de perseguição que você vai ter. Você pode ser crente, o mundo fala, não, respeitamos todas as religiões, mas por favor, não me perturbe. Por favor, não me incomode. Você vive a sua fé, eu vivo a minha vida. Cada um na sua. Não se intrometa, é o que o mundo fala. Não quer vir para a festa dos convidados. Entende o que Jesus está ensinando aqui? E a Bíblia continua. Só dando mais um pitaco no versículo 14. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Entenda. Sempre que o Evangelho é pregado, existe um apelo de salvação. Só vai receber a salvação aquele que foi eleito. Aquele que teve seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Só que nós temos que entender o seguinte, isso na história humana, ó que interessante, aqui surge uma coisa que você tem que parar para pensar. Na história humana existe passado, presente e futuro. O que Deus está querendo nos ensinar? Quando vocês nem existiam, quando não existia nada, eu já decretei a igreja é formada de eleitos. E o nome desses eleitos foi escrito no livro da vida. Mas isso é história humana. Eu pergunto, para o Deus que criou o tempo, existe futuro? Não, ele diz que nós já somos justificados e glorificados. Existe passado? Existe presente? Não, Deus criou o tempo, ele está acima do tempo. Por isso que a gente sempre ora com todo afinco, Senhor, salva aquela pessoa, por favor, ela não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Você não pode ficar preso, veja, você não pode pegar a verdade teológica de que só eleito pode ser salvo e de que eles são salvos pela ação direta de Deus, você não pode pegar essa verdade teológica
e limitar a verdade teológica de que não há impossíveis para Deus. E que Deus pode salvar quem ele escolhe, da maneira que ele quer, como ele bem entende, a hora que ele quer e como for. Por isso que a Bíblia manda nós orarmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Nós não sabemos, nós só sabemos como acontece. Olha, Deus elegeu, Deus colocou o nome no livro da vida, ele vai lá e salva. Oh, que bom! Já pensou, João, se Deus chegasse para você minutos antes da sua salvação e algum crente conversasse com ele e falava, oh, olha o irmão João, ele é inimigo teu. Deus, por favor, salva ele. Aí Deus respondesse, não, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a Bíblia. E eu respeito o livre-arbítrio, se ele quer ir para o inferno, eu deixo ir. Você ia gostar que Deus respondesse assim? A gente não para pensar nessas coisas. Quem defende que o homem tem livre-arbítrio, primeiro está errado. O homem tem escolha, é diferente. A grande prova que você não tem livre-arbítrio é que você não consegue parar de pecar. Se seu arbítrio fosse livre, você parava de pecar. Entendeu? Isso você que é salvo. Imagina quem está lá fora. Mas percebe? Mais ou menos é assim. Tem alguém se afogando numa piscina. Aí você tem poder de salvar a pessoa. E você fala, não, ela tem livre-arbítrio. Ela que escolheu pular lá. Quem está no mundo sem a graça de Deus é uma pessoa que não sabe nadar. Que pulou numa piscina funda. Lá no meio. Deus não opera assim, a sua oração tem que ser assim, Senhor, aquela pessoa está cegada, o Deus desse século cegou-lhe o entendimento. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o único capaz de salvar o pior pecador, então, Senhor, tem misericórdia da vida daquela pessoa da mesma maneira que o Senhor teve misericórdia da minha vida. Por favor, salva ela. O que eu imagino que vai acontecer? Se ela é um eleito, é lógico que ela vai ser salva. Mas quando chegar lá na glória, eu imagino, não que Deus seja obrigado, isso é uma opinião isolada minha, mas eu imagino que fora desse corpo pecaminoso, glorificados diante da presença de Deus, nós vamos conseguir compreender por que pessoas não são salvas. Nós não temos condição agora de compreender isso. A nossa única condição agora é o seguinte, orar com afinco, jejuar, pedir, evangelizar, bater e a porta se abrirá, pedir e dar-se usar. Concorda que é vontade de Deus salvar? Concorda que Deus escolheu a pregação do evangelho e as orações da sua igreja para salvar pessoas? Então vamos obedecer a Bíblia e vamos fazer nossa parte, pô. Acabou, sem ficar questionando. Ah, se ele não foi eleito. Ah, vai andar. Isso não é problema seu. O problema seu é pregar e orar pela pessoa. E jejuar por ela. Entendeu? Só que você tem uma vantagem, né? Quando você segue a verdade bíblica, mais ou menos é assim, aqui no Paraná é bola 8, né? Imagina você jogar uma partida de bola 8 sem taco. E você vai ganhar a partida sempre. Com o maior campeão de bola 8 que tem. Campeão mundial de bola 8, vai jogar com você. Você vai ganhar a partida. Por quê? Porque foi Deus que decretou a salvação daquela pessoa. Então, sempre que você pregar para um eleito, é 100% de eficiência. Ele vai ser salvo. Pode ser que não seja salvo agora. Mas ele vai ser salvo. Essa é a coisa melhor que tem. Pô, você prega tranquilo. É só pregar. Quem vai salvar é Deus. Eu não tenho poder para salvar. Amém? Eu não sei você, isso aí mexe comigo, porque eu achava que eu pregava errado. Eu achava que eu não servia para falar. Eu achava que eu tinha que ter uma pregação totalmente elaborada e armava a arapuca, quando encostava no pauzinho, a arapuca caía. Pum! Aí até que eu descobri que é tudo inútil. Meu papel é falar com as pessoas, falar, meu amigo, você já pecou? A pessoa já fala, eu também. Você sabia que esse pecado nosso ofende a Deus e nos condena ao inferno? A pessoa vai parar. Oh, é o que a Bíblia, é o que Jesus Cristo ensinou. Aí você já pergunta para a pessoa, Jesus Cristo é o que para você? Num país como o Brasil, ele vai te ajudar e vai responder, Jesus é Deus, porque o Brasil é cristianizado.
Então, se Jesus falou que o pecado nos condena ao inferno, e que nós precisamos se arrepender e crer nele, será que você não tem que parar para pensar o que você tem feito e o risco que você está correndo de passar a eternidade longe de Deus? Já parou para pensar nisso? Sabe o que você vai ouvir depois? Cri, 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 porque a pessoa vai parar para pensar. Perceberam como eu apresentei o Evangelho de maneira simples? Mostrando a realidade da pessoa, mas em amor. Não é aqueles caras que falam, vai todo mundo pro inferno. Deus pode até salvar? Pode, mas não é assim, né? Eu vou levar uma pedrada na cabeça, provavelmente. Amém? Vamos seguir. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas segundo a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha que interessante. Primeiro, os fariseus eram um grupo de religiosos. Os herodianos era outro grupo. Os dois eram inimigos políticos. Eles se ajuntam para fazer uma armadilha contra Jesus. Porque eles entendiam que Jesus era uma ameaça. É que nem hoje em dia, os esquerdistas, os progressistas se ajuntam com o mundo árabe para combater o cristianismo. O que tem a ver, por exemplo, os esquerdistas progressistas não defendem o feminismo? Como é que eles apoiam o mundo árabe que apedreja a mulher? Como é que o Talibã toma o poder ali no Afeganistão e acontece toda aquela mudança social e ninguém dá um pio? Ninguém dá um pio porque eles estão juntos no projeto de qual que é? O projeto é erradicar a igreja, é destruir a família, é erradicar o cristianismo. Esse é o projeto. Aí você fala, como é que pode duas partes tão opostas irem contra a fé cristã? É porque eles têm um objetivo em comum, é a mesma coisa aqui. Os herodianos eram inimigos dos fariseus, eles se juntaram para pegar Jesus numa palavra. E aí eles vêm com uma pergunta terrível. É lícito pagar tributo a César? Olha a pergunta. Porque se Jesus responde é lícito, o povo ia contra Jesus, fala, como? Eles estão dominando a gente, você fala que a gente tem que pagar imposto para César. E se Jesus responde, não é lícito pagar imposto a César, ele se torna inimigo de Roma e réu de morte. Então é uma pergunta capciosa. Aí olha que legal, como Deus é maravilhoso. Ele responde, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, o que é conhecendo a malícia? Deus onisciente. Jesus não abriu mão dos seus atributos como Deus, ele sabia o que ia no coração dos homens. Isso é muito importante, você pode até não ter hoje a ideia da profundidade desse ensino, porque tem igreja que ensina que Jesus abriu mão da forma de ser Deus, mas não só isso, ele abriu mão de seus atributos. E se tornou como nós. E aí eles ensinam que foi batizado com o Espírito Santo. Lembra da pomba descendo na cabeça de Jesus? E aí eles querem ensinar o seguinte, que nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Vai resultar nisso. Eu pergunto, é possível uma tranqueira que nem eu fazer uma obra igual que Jesus? Não dá nem para mim cortar a unha encravada dos apóstolos. Quando Jesus fala, farão obras maiores que as minhas, é o seguinte, na época de Jesus, X pessoas foram salvas. Até hoje, bilhões de pessoas foram salvas. Na época de Jesus, X pessoas foram curadas. Até hoje, o Espírito Santo curou, através do ministério da igreja, milhões de pessoas. Isso é as obras, mas não um pecador que nem eu e você. Então, quando você vê Jesus conhecendo o pensamento deles, é um atributo de Deus. Mostrando que Jesus era 100% homem, ele morreu na cruz, e 100% Deus.
Agora tenta me explicar com o seu 1,5 kg de cérebro. Não, eu creio num Deus que é 100% homem, 100% Deus. Não cabe na nossa cabeça. Não, só existe um único e verdadeiro Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não entra na nossa cabeça. A gente aceita pela fé, porque a Bíblia diz, ó, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ah, entendi. Agora me explica. Não sei. Eu sei explicar o que ele fez. Olha, ele curou, ele ressuscitou morto, ele sabia o que as pessoas pensavam. Da mesma maneira que ele morreu na cruz para que eu fosse salvo. E a Bíblia fala que Deus não pode morrer. Então ele era 100% homem, porque ele morreu. Entenderam como é que funciona a fé? São coisas que às vezes nessas pregações baratas, e dá uma chance para Jesus, você vai ficar rico, você vai ganhar as colheres da casa, você não aprende essas coisas, que são base de fé. Se você chegasse na igreja 100 anos atrás, todo mundo sabia disso. Era 5% no máximo do povo, mas era 5% de crente de verdade. Não era fajuto. Entendeu? E aí o que Jesus faz? Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: por que me experimentai, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esse finge essa inscrição? Dizem-lhe eles: de César. E então ele lhes disse: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. O que Jesus faz? Ele estabelece esferas de autoridade, mostrando que César, naquele momento, representava a esfera da autoridade humana, e que praticava as coisas próprias do governo humano. E a esfera da autoridade divina, que pratica coisas próprias da autoridade divina. Matou. Não tinha o que falar. Como se diz o popular, que nem o cachorro faz, enfiou o rabinho no meio das pernas e saiu quietinho, andando, pisando devagar. Mas não se dando por satisfeitos, o que eles fazem? Versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que lhe dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Qual é a pergunta aqui? Os saduceus não criam em ressurreição nem em anjo. Eles achavam que morreu, acabou. Porque os saduceus só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então eles não tinham referência de ressurreição quase. Entendeu? E aí existia a lei do levirato. O que era o levirato? Se alguém morria sem deixar filhos, o seu irmão possuía a cunhada até ela engravidar. E quando ela engravidasse, ela passava a ter descendência. E aí parava. Porque para o judeu morrer sem descendência não podia. Entende o que acontecia? Então é essa a pergunta. E aí continua, versículo 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Olha que interessante. Jesus chega para os saduceus e fala o seguinte: errais por não conheceres a Escritura. E ele chama um texto que está lá no livro do Êxodo, falando que Deus fala: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, como se eles estivessem vivos.
Então, primeiro, o erro interpretativo. Segundo, o erro interpretativo, o casamento foi algo criado para o ser humano, aqui na Terra. Anjo morre? Não, não morre. Anjo não morrendo, precisa casar? Para aumentar o número de anjos? Não. Nós, quando formos glorificados, vamos ser eternos. Você precisa procriar? Não, porque já está concluído o plano de salvação de Deus. Todos aqueles que vão formar o povo santo do Senhor já vão estar salvos e vão passar a eternidade com Ele. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é apenas isso, que no céu não existe a figura do casamento, só. É importante você saber isso, que existe um desdobramento de textos, que vai bater lá em Gênesis 6, quando diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E existe uma interpretação dessa passagem que diz que os filhos de Deus são anjos, que coabitaram com mulheres, e disso aí surgiu os gigantes. E um dos argumentos dizendo que isso não é possível é essa passagem, dizendo que os anjos não se casam. Não está dizendo, essa passagem só está dando essa informação, olha, os anjos não se casam. Mais nada. E é lógico, eu não vou aqui entrar nessa questão, mas a gente vê na Bíblia que anjos se materializaram em forma humana. Lógico que por decreto de Deus. Deus estava junto. Mas vocês entenderam que eu não posso usar isso para refutar? Aqui Jesus está dando a seguinte informação: anjo não casa. Quando nós formos para a eternidade, ninguém vai casar. Acabou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou saber que é a Paula, Sibila vai saber que é o Silvio, Sabrina vai saber que é você, Luísa vai saber que é Erasmo, Aida vai saber que é João, porque Deus trata pelo nome. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. No Monte da Transfiguração, os discípulos sabiam que era Moisés e Elias. Não tem essa, porque tem igreja que quer ensinar que vai apagar tudo. Não, nós vamos saber. Ah, mas se eu vou saber, e os que foram para o inferno? Como é que eu vou lidar com isso? Sabe o que a Bíblia ensina em Apocalipse? Que nós vamos olhar e vamos declarar: justos e verdadeiros são os seus juízos. Você acredita na Bíblia? Eu acredito, ela diz que você vai declarar isso. Assim que as pessoas forem lançadas no lago de fogo. Por isso que eu falo, nós vamos compreender de uma maneira correta. Jamais toque na bondade, na santidade, na justiça de Deus e no amor de Deus. Deus é bom. Só que Ele faz coisas muito acima do nosso entendimento. Nós não temos alcance. O que de Deus se pode conhecer, Deus a revelou. Está lá, Deuteronômio 29, 29. O que você tinha que conhecer de Deus está aqui, o resto não foi revelado. Não tente entender o inescrutável. Não tente, você não é capaz. Você não tem informações bíblicas para entender isso. Vai virar um herege. Vai virar um falso mestre. Falando que não deve para os outros. Quando te perguntarem como é que Deus faz isso, não sei. Como que você não sabe? A Bíblia não fala, eu não sei. Fechou. Amém? Cri, cri, cri. Mas é legal, né? A Bíblia é linda. Vamos seguir, versículo 34. Gente, as mesmas dúvidas são iguais, viu? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né, Moisés? Vamos lá, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Olha que interessante. Jesus resume o primeiro mandamento da primeira tábua, que é tudo em relação a Deus, amarás a Deus. E ele resume o primeiro mandamento da segunda tábua, que é em relação ao próximo. E ele reduz nesses dois. No texto de Marcos, que nós vamos estudar junto, parece que os fariseus mandaram o principal mestre deles. E esse principal mestre concorda com Jesus. E Jesus responde para ele, não está longe do reino dos céus. Alguns teólogos até imaginam que esse mestre que veio perguntar aqui foi salvo. Entendeu? Mas isso nós vamos ver em Marcos, quando nós chegarmos lá. Não está na narrativa de Mateus. Aí o versículo 41, caminhando para o fim, diz assim: estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Olha agora. Os fariseus estavam querendo pegar Jesus na armadilha, não estavam? Vamos pegar ele numa palavra. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A turma falante contra o evangelho. Eu lembro que uma vez eu evangelizando o espírita, eu cheguei para ele evangelizando um parente meu, muito querido. Chegou para mim e falou, mas eu tenho um amigo meu que é espírita. E ele fala a mesma coisa que você, que ele tem razão. Em quem que eu vou acreditar? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, uma boa pergunta, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se o que ele está falando está certo, que eu vou ser salvo pelas minhas obras, eu como cristão vou praticar o amor, vou ajudar as pessoas, vou cuidar da igreja, vou restaurar famílias. Eu tenho com quem me preocupar? Eu não estou fazendo o que ele falou? Aí esse meu querido primo respondeu, falou, tá. Eu falei, agora vamos ver o contrário? Se o que eu estou falando está certo e a salvação é somente em Cristo, não é por boas obras, se eu viver praticando boas obras a minha vida inteira sem crer em Jesus, quando eu morrer, eu vou para onde? Aí baixou a cabeça e falou, para o inferno. Eu falei, é isso que eu estou falando. Você vai crer em Jesus, que é Deus, ou vai crer em Allan Kardec, que está todo o resto mortal dele num túmulo? Aí já usei aquele jargão evangélico, falei, ó, você vai no túmulo de Maomé, tem resto mortal. Você vai no túmulo de Buda, tem resto mortal. Você vai no túmulo de Confúcio, tem resto mortal. Você vai no túmulo de Allan Kardec, tem resto mortal. O túmulo de Jesus está vazio, ele ressuscitou, está morando no céu. Foi pregado. Fazem 21 anos. Até hoje a pessoa não vai para a igreja. Que o Senhor tenha misericórdia como teve das nossas vidas. Gente querida, gente que a gente ama de todo o coração. Não é para clamar, Senhor, não consegue enxergar a diferença da mão direita da esquerda. Não é para clamar, sabendo que Deus tem poder de salvar? Pô, vamos deixar de ser bobo, né? Vamos orar pedindo pela salvação desse povo que a gente ama. Deu uma oportunidade? Evangeliza. Eu nunca falo tanto evangelismo, hoje eu estou falando, talvez isso aí tenha endereço certo para alguém aqui. Entendeu? Ou para alguém que está nos ouvindo pela internet, ou vai ouvir essa palavra depois. Mas temos que evangelizar, temos que orar. E aí continua. Versículo 42. Jesus falando com os fariseus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram, de Davi. Lembra que o termo messiânico era filho de Davi? O que a Bíblia nos ensina? Que da descendência de Davi viria o Messias. E os fariseus respondem, de quem é filho de Davi? De quem é o Messias? É descendente de Davi. Aí vamos lá, versículo 43. Disse-lhes ele, como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Olha que interessante, Jesus mostra um conhecimento do Antigo Testamento superior ao dos fariseus. Jesus chama aqui o Salmo 110, onde Davi, inspirado pelo Espírito, fala que o seu descendente, que era o Messias, era senhor dele e queria se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
Então o que acontece? Aqui os fariseus abandonam Jesus. Aqui eles são obrigados a reconhecer que o conhecimento e a profundidade de Jesus no Antigo Testamento era incomparável. E eles não sabiam responder, foram humilhados. Como é que a gente sabe hoje que Jesus chamou o Cristo de Senhor? Que Davi chamou o Cristo de Senhor? Porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou a vinda do Messias. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, confiou na promessa que não faltaria descendente pela eternidade do seu trono. O que nós sabemos pela Bíblia? Que o trono de Davi vai ser estabelecido em Jerusalém no futuro e que Jesus vai reinar através do trono de Davi por sobre toda a terra. E aí a notícia boa da coisa, e nós, cada um segundo seu galardão, vamos ser corregentes em Cristo. Essa é a boa notícia. Entendeu? Nós vamos reger juntamente com Cristo. Aí eu pergunto, se você fosse Deus, não tem nada a ver com a palavra, você colocaria para reger o que na eternidade? Alguém que não ora nem para almoçar. Você colocaria o que para reger na eternidade? Alguém que não conhece 2 linhas da Bíblia. Deus é maluco? Deus é incompetente? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Me parece, e alguns teólogos concordam, que o que nós vamos fazer no milênio está diretamente ligado ao que nós fazemos aqui. Todos esses processos que nós estamos passando aqui são processos de treinamento e aperfeiçoamento. Lembra? O aperfeiçoamento dos santos para toda boa obra. O ladrão da cruz recebeu a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, vida eterna. Paulo já vem com outro discurso: esmurro o meu próprio corpo, prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus, para que eu mesmo não seja reprovado. Quem ensinou segurança de salvação? Paulo. É ele que nos ensina a segurança de salvação, junto com João. E algum outro texto nos evangelismos. O principal ensino de segurança de salvação é de Paulo. Como que Paulo ensinou segurança de salvação e fala que ele mesmo pode ser reprovado? Paulo está maluco? É que não é reprovado para a salvação, é reprovado para o prêmio. É reprovado para o que vai fazer no milênio. Entende por que Paulo se dedicava daquela forma? Esses fariseus aqui não sabiam que estavam diante do Messias. Eles agiam de forma maluca, desprovidos da graça de Deus. Morreram tudo condenado. Segundo o que a gente vê na história, foi tudo destruído em Jerusalém. Nós fomos chamados pela graça, temos uma Bíblia, temos uma série de verdades, temos o Espírito Santo habitando em nós. Entendeu? E temos uma carreira à frente para ser corrida. Está aberto, gente. Ó, o seu passaporte para Nova Jerusalém, se você nasceu de novo, ele já está carimbado. Fique tranquilo. Só que você tem que entender o seguinte: é como um homem muito rico que pega você muito pobre e fala: olha, eu vou pagar todos os seus estudos para você se formar. Essa é a salvação. Foi Deus que pagou, foi Deus que deu. Agora, concluir os estudos e se tornar um bom médico, você que vai ter que fazer. Esse é o prêmio. Paulo fala: cada um veja como edifica. Lá em Coríntios. Porque cada um dará contas a Deus daquilo que fizer através do corpo. O que você está fazendo na sua vida, e eu imagino que existe um desdobramento na igreja. Entendeu? Que nós possamos realmente parar para pensar no que temos feito nessa nossa única vida. Que possamos, sabe, orar, evangelizar, dar uma palavra de consolo, mandar uma mensagenzinha de WhatsApp, servir na igreja, ter compromisso.
fazer a nossa parte, porque o que nós recebemos não tem preço. O mínimo que você pode fazer em agradecimento ao que Jesus fez é ser abundante em toda boa obra. Isso é ser coerente com a sua fé. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a toda boa obra, que nós possamos estar enxergando as portas que o Senhor abre, que possamos ser abundantes em tudo, que tenhamos compromisso, que possamos ter uma vida cristã simples, mas intensa. Senhor, usa-nos, capacita-nos, vem com o teu poder sobre tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.